Oi, obrigada a todos pela presença. Obrigada à SOPS, Sociedade de Psicodrama de São Paulo, a Delsa querida, por esse convite. Eu acho que todos nós estamos precisando confraternizar um pouquinho e trocar ideias de como que a gente está exercendo nossa prática clínica. Eu não esperava tanta gente, então, por favor, me desculpem se alguma coisa der errado. Queria agradecer a Cleide também da SOPS, Cleide Braga, nossa colega, que está me ajudando aqui com esse aplicativo, com colocar esse PowerPoint, e no final ela vai ajudar a administrar as perguntas. Eu pretendo mostrar alguns slides que vão sumarizar essas minhas ideias novas sobre como é que a gente faz o que a gente faz online, e eu vou pedir para vocês que desliguem os microfones enquanto eu estou falando. Eu vou falar tudo de uma vez, depois quem tiver perguntas vai levantar a mão, a Cleide vai passar a palavra para mim e eu vou tentar responder para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre essa ansiedade que estamos todos mergulhados, que eu chamo de ansiedade situacional dessa época de quarentena. Vou falar como isso implica em modificações no nosso set terapêutico, tá? Depois, eu quero falar um pouquinho do meu modelo de atendimento pessoal, senão vocês não vão entender por que eu estou introduzindo algumas questões. Enfim, o tempo todo eu vou estar falando como adaptar para o atendimento online, um pouquinho o que fazer com as resistências, que eu nem gosto muito dessa palavra. Normalmente, a gente fala que a resistência é quando o cliente não quer fazer o que o terapeuta manda. E acho que a resistência tem mais a ver com o terapeuta do que com o cliente. Mas, enfim, vou falar um pouquinho de quando o cliente tem dificuldade em dramatizar, como que a gente faz, e que tipo de conduta que a gente pode ter agora nessa época de ansiedade, de acolhimento, e mesmo quando então ir para uma cena regressiva, quando fazer um trabalho mais de profundidade. A primeira coisa que a gente percebe quando a gente está falando em trabalhar online, fazer psicoterapia, psicodrama online, é que o lugar da terapia mudou, né? Ele não está mais sob o controle do terapeuta, ele não é mais o nosso consultório, que a gente de algum jeito decorava de uma forma mais neutra ou menos neutra, enfim, é um ambiente que os dois controlam e ele é muito mais íntimo de ambos os lados da relação, né? Tanto do terapeuta quanto do paciente. Então, a primeira coisa que eu faço quando um cliente vem para um atendimento online é mostrar onde eu estou atendendo, é falar um pouquinho desse local que eu estou. Eu apresento rapidamente, eu atendo numa varanda, que é meu escritório, é fechadinho, tem porta, e, portanto, eu enfatizo a questão da privacidade e do sigilo do material que ele está me trazendo. Eu peço também para o cliente apresentar o seu local e avalio junto com ele se ele tem condições de segurança, privacidade e de Wi-Fi também, senão, se toda hora cai muito o Wi-Fi, fica complicado para a gente. No começo, eu não estava entendendo direito quando caí, tinha que entrar de novo. Eu até escrevi algumas plaquinhas com o cliente assim: travou, sai e entra de novo, para que ele visse, porque às vezes eu não ouvia, ele me via, mas não ouvia. Mas agora todos os clientes já sabem que quando, ou do lado de lá ou do lado de cá, se travar, a gente entra e volta de novo. Agora, no local que tem um Wi-Fi bom, isso acontece menos, tá? Então vale a pena investir num Wi-Fi melhor. A questão da segurança, da confiabilidade e confidencialidade é muito, muito importante. Perguntar ao cliente como que ele está se sentindo online e ajudá-lo a conseguir toda a privacidade e segurança que ele precisa, né? Também a questão de qual aplicativo o cliente prefere. Muitas vezes é som e vídeo, né? E muitas vezes é só som. Por exemplo, eu tenho uma cliente que não se adapta com esse sistema de ficar olhando para o rosto. Ela tem todo um problema de ideação mais paranoide, então a questão de olhar, de ficar, ela se sente muito exposta. E eu já vi outros colegas falando dessa questão de ficar toda hora olhando cara a cara um no outro, né? Quando a gente está no consultório, a gente desvia o olhar, a gente olha um pouco para o ombro, um pouco para baixo, a gente levanta, faz algumas coisas. Então, a ideia é que explicar para o cliente que a gente vai um pouquinho conversar e um pouquinho fazer algumas coisas, com lápis, com papel, com objetos que ele tem lá ao lado dele. Eu acho que convém pedir para o cliente ter um pouco de lápis, papel, lápis de cor, né? E também explicar um pouquinho sobre os aplicativos que podem ser usados. Eu uso um que se chama Whereby.
Mas tem o Zoom, tem o Google Meet, tem o Facebook, agora parece que tem um, né? E as diferentes questões ligadas à criptografia e segurança de cada um. Esse Whereby é um aplicativo pago, eu pago US$ 9 por mês, que dá uns, sei lá, uns R$ 50, R$ 60 por mês. Eu posso atender até 12 pessoas numa sala, quantas vezes eu quiser na semana. Então, se eu tenho um paciente a mais, um paciente a menos, um grupo de supervisão a mais, a menos, está tudo incluído. Bom, no ambiente online, é mais difícil ficar presente com uma escuta ativa e focada. Então, tem algumas dicas para ajudar. Então, principalmente nas primeiras sessões, o terapeuta tem que ser um pouco mais ativo e mostrar para o cliente as possibilidades de trabalho. Uma sugestão é colocar a tela focada no cliente e não ficar com a tela dupla, com o cliente e com o terapeuta, porque quando a gente olha para a nossa própria imagem, a gente se distrai e a gente fica mais ansioso, porque a gente fica com o ego observador em cima da gente muito crítico, né? E sugerir para o cliente também não ficar se olhando o tempo todo na tela, focar só na figura do terapeuta, a situação fica mais natural. Uma outra coisa legal também é ensinar o cliente que ele pode levantar da cadeira e se afastar um pouco da tela, para não ficar o tempo todo com o olho só e só na tela, se sentindo muito observado. Para alguns clientes isso é muito ruim, tá? Mas de qualquer jeito, uma dica que a gente tem é de olhar as expressões e gestos do cliente e a direção do olhar, né? É muito significativo, mas não precisa ser só isso, a gente pode também ver o corpo do cliente. A gente, como eu já disse, como eu vou mostrar mais para frente, a gente pode pedir para o cliente se levantar, ficar atrás da cadeira, se espichar, se alongar, se aquecer corporalmente. Ele pode virar para a direita, virar para a esquerda, pode fechar os olhos, respirar. Enfim, tem muitos manejos possíveis. Eu acho que nas primeiras sessões a gente tem que mostrar para o cliente que isso é possível. Os inícios de sessão, como no consultório, eles começam normalmente com aquecimento verbal. Então, como vai, né? Em inglês, eles falam que isso é uma conversa pequena, small talk. Todo dia a gente, como vai? Tá calor, tá frio, tá quarentena. Então, na verdade, nessa época, como vai já quase implica que a gente vai conversar um pouquinho sobre a quarentena, sobre o coronavírus, ansiedades, enfim. Esse como vai bem genérico e o cliente com isso vai chegando e se habituando a esse ambiente que nós estamos oferecendo. Normalmente o cliente pergunta como eu estou também, né? E eu atualmente tenho compartilhado um pouquinho sempre, mais ou menos reassegurando ele que eu estou bem e que, portanto, estou disponível para ele, né? Se eu não estiver bem, eu posso compartilhar? Acho que sim, né? Teve uma semana aí que eu estava um pouco mais preocupada, porque eu estava resfriada, também compartilhei um pouquinho, mas eu acho que é importante o cliente saber que nós estamos disponível para ele, que a gente não está tão ansiosamente preocupado que ele não tem espaço para conversa com a gente. Nós estamos todos mergulhados naquilo que eu chamo de ansiedade situacional agora, tá? Essa ansiedade tem a ver com o desconhecido e com o perigo. Nós não sabemos quem está doente, então nós temos medo uns dos outros. Nós não sabemos se a gente está doente, né? Então, medo da gente mesmo. Então, nós temos ansiedades hipocondríacas, sei lá, a gente começa a espirrar, já acha que está com corona, né? A gente não sabe quando vai acabar e como que vai ficar o mundo e como nós ficaremos com o nosso trabalho, nosso dinheiro, nossos projetos, quando tudo isso terminar, tá? Então, nós precisamos, como terapeutas, cuidar muito bem da nossa ansiedade também, para poder ter uma escuta ativa e continente da ansiedade do cliente. Esse medo que a gente está sentindo, e o medo muitas vezes é negado, tá tudo bem, tudo bem. Na verdade, nós estamos todos com muito medo por causa dessas razões desconhecidas, e esse medo é fisiológico, natural e importante, tá? E o mais importante, por que ele é fisiológico? Porque nós somos habituados, filogeneticamente, a lutar contra aquilo que nos está aprisionando, que nos está ameaçando, né? E atualmente está muito difícil lutar, nós estamos dependendo dos cientistas, estamos dependendo dos políticos, então para nós a situação está muito sem controle na nossa mão, né? A única coisa que a gente pode fazer é agir para nos proteger. Então, nesse sentido, no início da pandemia, todos os clientes falamos muito dessa questão do isolamento social, das máscaras, das luvas, de realmente
Não brincar com essa história, na hora de pegar os alimentos que a gente compra, na hora de, enfim, organizar a rotina doméstica e a nossa higiene de um jeito muito, muito cuidadoso, né. E sobretudo, por exemplo, quando você fica em casa o tempo todo, fazer os dias serem diferenciados, ter alguma especificidade na segunda-feira, no domingo, enfim, tentar manter o mais que possível o ritmo normal da vida. Como eu disse, essa ansiedade é super normal. Todo mundo, se alguém falar que não está sentindo nada, está negando, né? E assim, o que que a gente faz com a ansiedade relacionada ao corona, que inclusive o terapeuta sente, né? Então, tem várias possibilidades. Eu vou colocar quatro. Uma é falar sobre isso, e, portanto, ter uma escuta empática e atenciosa, e ouvir o cliente falar, tá? E o terapeuta continente. Por isso é muito importante o terapeuta já ter contido a sua própria ansiedade para dar a vez ao paciente trazer a dele, tá? Então, ter uma escuta empática e atenciosa é o primeiro passo. A segunda é aplacar a ansiedade. Então, há clientes, eu tive 2 clientes, que estavam sofrendo com ansiedade. Um deles não saía de casa, não saía do quarto, né, ficou sem tomar banho, enfim, é uma pessoa que tem uma personalidade mais complicada, e a outra foi essa minha cliente que não veio para o atendimento online com vídeo, né. Então, na verdade, a ideia é como aplacar, como ajudar ele a segurar a ansiedade. Então, existem relaxamentos, aplicativos que ajudam a respirar melhor, a fazer meditação, esses podem ajudar muito nas interseções, né. Uma coisa que eu fiz com pacientes, com esses 2 clientes, é cortar a sessão semanal em 2, fazer 2 meias horas e até atender uma dessas pessoas 3 vezes por pequeno tempo, mas só para marcar a presença e para marcar a relação, a continência, né. Uma outra coisa que a gente pode fazer com a ansiedade é trabalhar com os lutos ou com os medos dos lutos, né. Falar das perdas, para pessoas que já tiveram perdas ou têm medo de ter perdas, né. Quem já teve perdas de pessoas da família ou de amigos ou lamenta por morte de artistas, né, que a gente tem visto artistas queridos, na verdade, é possível fazer essas cerimônias de encerramento pela internet, né. Eu pedi para a pessoa sentar essa relação numa cadeira vazia e falar para essa pessoa tudo o que gostaria de falar, o que gostaria de ter falado em vida, enfim, trabalhar o luto, tá. Agora, a gente já está mais ou menos na quarta, quinta semana, acho que entrando na sexta semana, e, portanto, muitos clientes já estão bem adaptados e com essa ansiedade situacional contida ou flutuante, algumas semanas melhor, algumas semanas pior. E eu acho que já tem espaço para a gente começar a trabalhar outras questões emergentes. A gente não precisa ser monotemático e ficar só na questão do corona, tá? Os clientes reexperienciam, em função do corona, outras perdas, outros lutos e outras situações de impotência e insegurança na vida. E a gente pode proporcionar a possibilidade deles falarem disso, né. Então, e entrar um pouco mais, horizontalmente na questão do intrapsíquico, né, e que outras situações são de algum jeito germinadas por essa ansiedade situacional que todos nós estamos vivendo. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente trabalha a ansiedade de um jeito psicodinâmico, que não seja só conter ou prescrever alguma coisa para aplacar a ansiedade ou para trabalhar os medos e lutos, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é localizar a ansiedade no corpo e maximizar, né? Então, onde que você está sentindo pressão? Onde você está sentindo angústia? No pescoço? Tá. Se teu corpo inteiro fosse esse pescoço, como ficaria teu corpo? E eu peço para o cliente fazer que nem uma escultura. E falo para ele, vai tensionando, vai maximizando, mais força nas mãos, mais força nos ombros. Cria um personagem que poderia ter esta postura, né? Quando e para que ele surgiu na sua vida? Então, é o jogo do personagem que está descrito no meu livro Bipessoal. No finzinho, quando eu falo das técnicas elaborativas, é uma das técnicas do Bustos. Uma forma muito simples de fazer é concretizar a relação com o corona, ou com a ansiedade, ou com o medo com as mãos. Então, uma mão é o corona e outra mão é o cliente. Mostra para mim o que essa ansiedade está fazendo com você, o que o corona está fazendo com você, tá? E aí eu peço para o cliente fazer um diálogo entre essas duas mãos. Então, usar a mão como fantoches, né?
E a partir desse diálogo, em que outra situação da vida, o que te lembra essa relação, né? E tentar ir para outras cenas onde o cliente também se sentia assim, possuído, imobilizado, impotente, tá? Uma terceiro manejo que eu sinto que vai um pouco mais profundo é falar das cenas temidas, das cenas que ainda não aconteceram, né? Por exemplo, o cliente pode trabalhar com psicodrama interno, os piores cenários, a morte das pessoas que ele está com medo, os pais que estão no Nordeste ou no Norte, e ver quando estas coisas, esses medos já aconteceram, quando o paciente sentiu assim, e outra coisa é assim, se acontecerem essas cenas, o que, que o cliente precisa? Por exemplo, um cliente meu estava com medo de ficar doente lá no apartamento sozinho, tá? Então, ver o que, que ele pode fazer nesse momento que ele ficar sozinho. Então, fazer uma agenda de recursos, telefones, pessoas, tá? Então, como trabalhar com esse momento temido, como ter algum recurso se isto acontecer, tá? Toda vez que eu for para cenas que já aconteceram na vida do cliente, comparar, ir para essas cenas, trabalhar com as dores e defesas infantis e ver que atualmente o cliente é adulto, que por mais que ele esteja vivendo situações semelhantes, ele tem essa lista de recursos que a gente fez junto com ele, tá? A mesma coisa eu fiz com clientes que têm problemas com violência doméstica. Então, o que que ela pode fazer na hora que o marido começar a beber, né? Então, fazer uma lista, ligar para o vizinho, colocar um pano na janela, porque ela já combinou com a vizinha que quando colocar o pano é isso, enfim, tentar de algum jeito fazer alguma coisa que possa ajudá-la nesse momento. Uma coisa muito legal para fazer com ansiedades que são de futuro, ansiedades de coisas que ainda não aconteceram, é de adequar crenças, realidade e comportamentos, exatamente como a terapia cognitiva faz um pouco. Porque, em geral, quando a gente fica aumentando, a gente fica de algum jeito escalonando a ansiedade, a gente aumenta muito os perigos, as impotências. Então é legal ver realmente o que pode acontecer, realmente o que dá para ser feito, realmente quais são as crenças a respeito, tá? Quando a gente pergunta diretamente para o cliente o que lembra essa situação para ele, não é legal. A gente vai muito direto para o racional e a gente aciona só recursos cognitivos. O que eu mais gosto de, em geral, é amparar a ansiedade no corpo, exatamente como localizar no corpo, criar um personagem, interpolar uma metáfora para falar dessa questão, tá? Então, assim, só para recapitular, o cliente chega, a gente pergunta como ele vai, e depois do que ele falar, e se falar um pouquinho do corona, a gente coloca também, a gente pergunta o que que ele quer trabalhar hoje. E já já eu vou explicar a origem dessa pergunta para vocês, tá? Normalmente o cliente fala alguma coisa que ele quer trabalhar, ou ele diz, não sei o que trabalhar. E aí o terapeuta pode ser um pouquinho mais ativo e sugerir algum jogo, daquela lista inteira de jogos que tem no Bipessoal, que vocês têm no meu livro. Por exemplo, até o jornal vivo, cadeira vazia, fazer desenhos, recortar fotos de jornal, qualquer jogo, jogo do nome, até o próprio átomo social do corona. Como é que o cliente está agora? Que pessoas que ele telefona, com que pessoas que ele conversa online, que pessoas que ele olha no vídeo, que pessoas que ele só fala ou só escreve, né? O que que ele gostaria, né? Qual seria o átomo social do futuro para ele, o sonhado, né? Eu acho muito importante, e agora eu vou começar a falar do meu modelo, mesmo no atendimento no consultório, e que eu levo para o online, que é o cliente escolher o que ele quer trabalhar na sessão. Ele tem responsabilidade pela sessão, a mesma responsabilidade que eu quero que ele tenha na vida, tá? Então, vou explicar isso para você devagarzinho. Bom, psicodrama para mim é uma psicoterapia interrelacional. E o adoecimento emocional é abordado de forma sistêmica e sociométrica. A relação terapêutica, sobretudo no bipessoal, é muito, muito importante, porque é uma relação sobre a qual o cliente vai mostrar muitas coisas que se passam nas relações que ele tem fora do consultório também. É uma relação de papéis complementares assimétricos com diferentes responsabilidades, tá? Então, essa relação, a terapêutica, se estabelece através de um contrato com normas, local, horários, preço, e eu sou muito atenta ao contrato. Eu sou uma pessoa que não atrasa no horário, eu tenho uma forma de aumentar o preço muito clara, muito segura para o cliente, tem regras, tá?
Nessa época do corona, inclusive, teve que recontratar uma série de questões, inclusive preço, porque muitas pessoas ficaram mais apuradas com preço, tá. Mas enfim, quem começa a atender online precisa fazer um contrato de trabalho também. E esse modelo de contrato é muito parecido com o que eu faço no consultório, e ele está escrito e descrito no meu artigo, no livro novo, Vida e Clínica de uma Psicoterapeuta, e o artigo chama Passos para uma Dramatização Bem-Sucedida. Eu tenho o modelo do contrato, o modelo da anamnese, enfim, é um texto muito passo a passo de tudo que eu vou explicar hoje aqui para vocês, tá? As técnicas que eu utilizo no bipessoal, online, o presencial, são muito importantes. E todo mundo sabe que eu gosto muito da ação dramática. Mas é importante como instrumentos subordinados a uma relação terapêutica muito boa, tá? Bom, então, desde o início dessa terapia, o meu objetivo é estabelecer uma relação terapêutica que facilite a ação dramática. Então, desde que o cliente vem para o consultório, eu quero mostrar para ele o que é o psicodrama e por que que eu trabalho com uma técnica de ação, tá? E, enfim, desestimular tudo que eu posso, a passividade do cliente, ver quais são os estereótipos que ele está trazendo para a terapia. Então, se ele acha que ele vem lá só para falar e que eu vou fazer alguma coisa que vai mudar a vida dele, ele realmente vai sair das entrevistas sabendo que não, tá? Então, eu não quero estimular um cliente passivo, que é um paciente e passivo, que fica esperando alguém fazer alguma coisa, em geral eu. E eu quero um cliente ativo, não é só porque eu gosto da dramatização, mas também por todas as questões ligadas ao cérebro e à neurociência que a gente sabe agora, né? A gente sabe que o cérebro é criado por três camadas, é formado por três camadas que se sucedem filogeneticamente. A mais antiga, e por isso réptil, é chamado cérebro reptiliano, que ele é responsável pela memória das sensações, é o mais antigo, né? É aqui que se processa aquela questão da sobrevivência da espécie, da luta, fuga e do congelamento, que vocês já devem ter ouvido falar, e que foi tão bem dito por Peter Levine naquele livro dele, Acordando o Tigre, tá? Quem não leu, leia, porque é muito importante saber disso. Depois nós temos o cérebro límbico, que é esse marronzinho, que é onde está a amígdala e onde estão as memórias afetivas, né, dos mamíferos, né? E aí é que tem toda uma questão de funcionamento da noradrenalina, dos neurohormônios. E a última camada é o nosso neocórtex, né, que a gente tem tanto orgulho, que tem a ver com todas as nossas habilidades cognitivas, de linguagem, de processamento lógico. Mas, enfim, na questão do trauma, o cérebro ele fica entorpecido, o neocórtex. Por isso, a memória factual e verbal fica prejudicada. E eu gosto tanto da dramatização porque ela traz de volta a ação, ela traz de volta a possibilidade de uma segunda vez, como diz o Moreno. Como eu faço, então, para desde o começo estabelecer uma relação terapêutica que facilite a ação psicodramática? Então, a primeira coisa é que eu converso com o paciente sobre o que é fazer psicoterapia e o que é fazer psicodrama. Os clientes, não todos são psicólogos e muitos deles desconhecem o que é fazer psicoterapia. Aliás, a maioria vem com uma série de clichês, de estereótipos vindos da cultura mesmo, da psicanálise, onde se apresenta um cliente deitado no divã que apenas fala, né? E que faz associação livre e o terapeuta só ouve praticamente, pouco fala, quer dizer, só falar já é bom, né? É assim que vem o clichê. Outros vêm com o clichê de que a gente adivinha, que ele só tem que falar que a gente de algum jeito vai sacar lá no meio a confusão e dar um jeito de arrumar, né? Então eu explico que não é só isso que a gente faz. E por que que eu uso ação dramática? Por que que eu vou pedir para ele levantar e fazer algumas cenas? E por que que eu acredito que o cérebro dele vai se agilizar e vai topar uma resposta nova se a gente levantar e não ficar só no discurso, tá? Então, eu ajudo eles a conhecer o que é fazer psicoterapia e também a confiar na gente. Então, quando a gente estabelece, principalmente online, acho muito importante fazer 3 entrevistas, porque o cliente vai conhecer a gente aos pouquinhos, né?
Porque confiar não adianta falar: "Vai na Rosa Cooker que ela é boa porque ela tem livro". Na verdade, a pessoa tem que vir, tem que me conhecer, saber como eu falo, como eu sou, e ver se eu condigo com ela, se eu combino, né. Às vezes não combina, apesar de eu ser importante, de ter livro, não sei o que lá, né. Então eu normalmente faço 3 entrevistas, uma ou 2 verbais, e novamente eu lembro para vocês que isso está tudo descrito nesse artigo Passos para uma Dramatização Bem-Sucedida. E eu faço um átomo social, para mim é muito importante saber como que é a sociometria do cliente. Eu gosto, inclusive, de fazer um átomo ideal. Às vezes eu digo para o cliente assim: se tudo der certo, se Freud baixar aqui, Moreno baixar aqui, nós fizemos a melhor psicoterapia do mundo, como é que vai ficar as tuas relações? Como é que vai ficar seu mundo relacional? Então, o cliente praticamente me dá um cardápio do que a gente tem que fazer na terapia, tá? E nessas primeiras entrevistas, eu também faço uma devolutiva e um contrato muito bem feito, com todas as questões de reposição, de preço, enfim, de tempo, de horário, etc. E eu sugiro que online se faça igualmente. Quando acabam essas entrevistas, eu falo para o cliente que daqui para frente vai ser muito diferente, que agora eu já fiz todas as perguntas que eu precisava, que nas próximas sessões eu vou perguntar para ele quando ele chegar o que que ele quer trabalhar hoje, tá? Na verdade, isso é o que eu chamo de uma pergunta introdutória, né? E vou acostumar o cliente com ela, né? Se vocês viram alguns dos filmes do Moreno, vocês nunca viram o Moreno sentado esperando o cliente. Ele está sempre de pé no palco, tentando quase agarrar alguém para fazer alguma técnica de ação. Então, eu já aviso o cliente que não vai mais ser assim, que eu vou perguntar e ele vai responder, que eu já sei quase tudo dele, que na próxima sessão a única coisa que eu quero saber é o que é que ele quer trabalhar, o que assunto ele quer entrar mais fundo. Bom, então nesse tipo de psicodrama, a responsabilidade do cliente, desde o início, é escolher o que ele quer trabalhar em cada sessão, tá? Então, essa história da gente ficar escolhendo uma cena, pescando uma cena no meio daquilo que o cliente está falando, não é assim que eu trabalho. O terapeuta, às vezes, ele se desconcentra, ele nem ouve direito o que o paciente está falando, pensando apenas o que, que eu tenho que dramatizar, o que, que eu tenho que escolher para dramatizar. Então, no tipo de psicodrama que eu faço, eu pergunto para o cliente o que, que ele quer trabalhar em cada sessão. Tá? E façam isso que vocês vão ver que o cliente fala e diz e conduz a própria terapia. Então, essa é a responsabilidade dele. A minha responsabilidade do terapeuta é escolher como trabalhar. Então, se eu vou trabalhar com psicodrama interno, se eu vou trabalhar com uma cena aberta, se eu vou trabalhar com uma vinheta, se eu vou pedir para ele preencher a folha de cena regressiva, porque agora nós estamos online. Enfim, qual a melhor forma que eu tenho de abordar aquela dor para descobrir qual a defesa que o cliente usou que não está mais funcionando, tá bom? Tem uma ampla variação dessa pergunta introdutória, né, para estimular a responsabilidade do cliente. Então, o que que você quer trabalhar hoje? Como que eu posso te ajudar aqui? Então, às vezes o cliente traz tanta ou descreve tanto uma certa, situação com a mãe, por exemplo, eu digo para ele: "Você me contou tudo isso, faz 10 minutos que você está falando disso. Que ajuda você precisa? Como que essa situação ficaria boa para você? Me explica, o que que nós podemos fazer para te ajudar aí? Que ajuda você precisa nesse tema que você trouxe para mim?" Então, o seu trabalho é me trazer um trabalho. Eu muitas vezes brinco que o cliente trabalha e eu é que cobro, tá? Mas é uma brincadeira, realmente eu também trabalho, mas não escolhendo e não tomando a responsabilidade na vida dele. O psicodrama, como vocês sabem, é uma terapia que vai do superficial para o profundo. E eu insisto também para a gente não esquecer o aquecimento, que é muito, muito importante, tanto no específico, como vai, tudo bem, quanto o específico, quando eu já estou montando uma cena e eu quero saber um pouco mais do local onde o cliente está, quem são os personagens, tá? E online a gente tem que estar mais aquecido ainda e ser um pouquinho mais ativo para aquecer o cliente, tá? Mexer o corpo, se espreguiçar, como eu falei, dar conselhos para o cliente fazer o mesmo, pegar um objeto da sala que represente, por exemplo, eu vi num psicodrama desses que eu participei, uma pessoa pedir para você pegar para o cliente pegar qualquer objeto da sala que está aqui na frente dele e ser esse objeto e falar dele mesmo. Então, o objeto apresenta o cliente. Então, é uma forma lúdica da pessoa apresentar onde ele está e como ele está naquele dia, tá? Então, não esqueçam de fazer o aquecimento, tá?
Muitas coisas fazem parte de um aquecimento, inclusive online. Por exemplo, pedir para o cliente caminhar um pouquinho na sala que ele está, levantar mesmo, se espichar. Eu estou olhando, mas eu estou vendo ele se mexer, e, se possível, eu também me mexo junto com ele. Colocar, no consultório eu coloco em almofadinhos. Por exemplo, o paciente já falou da mãe, da avó e do trabalho. Então, normalmente eu pego 3 almofadinhas e coloco cada uma representando um desses temas. Online, eu peço para ele pegar 3 objetos que estão na frente dele: o óculos, o celular e um durex, tá? E cada um desses temas vai ser cada um desses objetos vai ser um desses temas, para ele pegar o tema que mais está provocando ele naquele dia, para escolher um só, porque a gente tem tempo limitado. E eu acho legal falar isso do tempo limitado, porque o cliente não pode esperar que a sessão de 50 minutos dê conta de tudo, ele tem que saber que ele é limitado no tempo e no espaço. Às vezes o cliente está muito desaquecido, eu faço um aquecimento mais emocional, eu peço para fechar os olhos e fazer um carinho no próprio rosto, e pergunto para ele de quem que ele gostaria de receber um carinho assim, o que que esse carinho fala para ele, tá? Qual a última vez que ele recebeu algo assim? Uma coisa que eu gosto muito é esse lixo psicodramático e baú mágico, que é uma forma de pedir para o cliente fechar os olhos, imaginar que de um lado tem um lixo, onde ele joga tudo que ele não quer, inclusive o corona, e do outro lado tem um baú mágico, onde ele tira para si todas as situações que ele está desejando que aconteçam. Tá? E daí a gente pode trabalhar alguma dessas situações, ou tanto que ele jogou fora, ou aquela que ele está querendo que aconteça, meio que para fazer uma espécie de role-playing e prepará-lo para isso. Eu tenho também vários puxa-conversa no consultório, vários livrinhos, eu tenho um livro que tem umas figuras mais de paisagens, enfim, a gente pode bolar. Eu tenho um aluno meu que bolou um material gráfico que ele passa por tipo PowerPoint, exatamente como eu estou passando para vocês, para os clientes, e pede para eles olharem isso. Por exemplo, as figuras do CAT, figuras do TAT, né? E pedir para o cliente contar uma história. Enfim, se clientes estão muito paralisados e sem tema, dá para estimular por aí. Tá? Bom, então, só para resumir, para pegar o gancho, o cliente chega depois da apresentação, do como vai. Eu pergunto para ele o que, que ele quer trabalhar hoje, se eu já combinei previamente com ele na entrevista. Aí ele me diz algum tema, ou ele me diz um conjunto de temas, eu ajudo ele a escolher um, a gente monta essa cena ou essa situação através de primeiro colocar as coisas mais periféricas, superficiais, porta, parede, mobília, depois os personagens, depois eu faço o que eu chamo de terapia do troca-troca, que é inverter o papel, fazer uma vinheta, um diálogo e ver o que se passa, qual é o conflito da cena. E depois eu faço um espelho, eu peço para o cliente olhar de longe essa cena que ele me trouxe e me dizer o que, que ele precisa nessa cena. Qual é para onde nós vamos aí? Se a gente vai olhar o passado e ver quando antes ele se sentiu assim também, se ele quer ver uma cena temida ou se ele quer aprender a reagir de um outro jeito, então a gente vai trabalhar com role-playing nessa cena. Enfim, eu sempre pergunto, é o cliente que me leva a tomar uma outra atitude cênica, tá? Na direção. Como vocês veem, as técnicas clássicas online tem muitas formas da gente realizá-las, né? Então, duplo, espelho, inversão de papéis, concretização, maximização, soliloquio, role-playing, cadeira vazia. Então, o psicodrama interno sempre é um recurso muito bom para a gente e sempre dá para fechar os olhos e usar o cenário interno do cliente, tá? Usar objetos intermediários no lugar das almofadinhas, como objetos auxiliares da dramatização também. Então, tua mãe está aqui no durex e teu pai está aqui no celular. Faz eles conversarem aí. Me mostra o que aconteceu com você. Né? E troca com você. Você é um terceiro aqui na cena. Os fantoches com as mãos, eu gosto muito de fazer, como eu já disse, as mãos podem. Eu vi até outro dia uma dramatização que a pessoa vestia um papel yes na mão e ela ficava caracterizada como determinada pessoa do diálogo. Usar a posição do corpo, virar para a direita e ser teu pai, virar para a esquerda e ser você, olhar para a direita, olhar para a esquerda. Usar a técnica da cadeira vazia, onde eu posso sentar qualquer relação com a qual eu tenho que fazer uma vinheta ou terminar algum negócio, ou fazer algum tipo de acordo, negociação, ou falar alguma coisa. Usar metáforas para falar de mim.
Então, se você fosse uma cadeira hoje, que tipo de cadeira você seria? Uma cadeira de balanço, uma cadeira de escritório, uma cadeira de criança, uma cadeira, em chamas, né. Enfim, eu vi já as pessoas estão com uma criatividade incrível, né, de como usar só a imagem para passar uma série de coisas para o cliente e usar as mãos, enfim, e conseguir fazer tudo. Eu acho que a grande questão não é a dramatização, eu acho que quem não consegue dramatizar muito online também não conseguia na sessão. É lógico que tem um acréscimo de uma dificuldade, mas na verdade, é o manejo dessa questão da ação que eu acho que é o mais importante. No meu livro bipessoal, eu dou vários manejos técnicos e quase todos podem ser usados. Se o cliente fala de cena aberta, dá para fazer uma dramatização, a gente pode trabalhar com cena regressiva, eu vou mostrar no próximo slide, trabalhar com sonhos e fazer o cliente trocar em psicodrama interno com todas as partes do sonho, sonhar um sonho novo no final do sonho, como o Moreno sugeria. Dá para fazer esculturas, imagens, desenhos, né, enfim, pode usar o psicodrama interno serve para tudo, né. Os jogos dramáticos dá para fazer vários, tanto os mais complicados, os elaborativos, como personagem, fantoches, baú de fantasias, como a terapia da relação do Fonseca, duplo espelho, inversão de papel. E todos os jogos outros jogos explorativos, inclusive o átomo social, como eu falei no começo, fazer o átomo social da quarentena, o átomo ideal, o átomo sociofamiliar desse momento, fazer encontro de dominador-dominado, inverter papéis, enfim, até usar máscaras. Tem gente que faz as máscaras desenhadas e daí troca com o cliente. A gente tem muito recurso no psicodrama para trabalhar, gente. Realmente não é o problema do online, pelo menos para mim me parece. O que eu estou observando é que nesse momento a gente tem que cuidar muito da gente mesmo como terapeuta e cuidado para a gente não ficar paralisado com corona e monotemático. Por isso que eu disse logo no início que a gente tem que trabalhar a própria ansiedade. Não é com o cliente que a gente trabalha a nossa ansiedade, é com o nosso terapeuta, ou com os nossos colegas, ou nesses papos que a gente está tendo por Zoom, nossas dificuldades. É aqui, é nesse espaço que a gente vai tentar se ajudar mutuamente, tá bom? Para quando está com o cliente, estar mais junto com ele no momento que ele está. E talvez ele esteja no momento de não corona, apesar dele estar em casa, ele está meio habituado com essa situação. Ele está com problema com o pai dele que não quer lavar louça, ou que é passivo, ou que grita, ou que bebe, tá bom? O último slide é para trabalhar as questões de cena regressiva. Então, quando o cliente diz assim, quando eu era criança, eu também me sentia assim numa determinada cena. Se vocês virem nesse texto, Passos para uma Dramatização, eu dou um esquema didático para entrevista na cena regressiva. O que eu tenho feito nessa situação aqui do online é, às vezes, mandar esse esquema para o cliente e pedir para ele preencher para a próxima sessão, tendo essa cena em vista, tá? Então, um cliente meu se lembrou de uma situação na vida dele, onde ele levou uma bronca quando ele, enfim, ele levava castigos por ir mal na escola, só que eram castigos muito longos, de 6 meses, em que ele não podia mexer no celular, que ele não podia ir sair com os amigos dele no fim de semana. E ele se sentia prisioneiro. Ele chegava da escola, tinha que subir numa beliche que tinha no quarto dele, e ele ficava lá a tarde inteira, num tédio danado. Então, ele trouxe essa situação para a situação do corona e foi muito, muito útil, gente. A gente deu para ver como era tirânica esse castigo que os pais davam, como ele não tinha nenhuma possibilidade de argumentar e que coisas ele fez com ele mesmo. Então, a questão, quando a gente está trabalhando a cena regressiva, não é o que os pais fizeram com o cliente, mas o que ele fez com ele mesmo. Então, eu sugiro a vocês que usem esse recurso quando vocês quiserem ou quando surgir uma cena, e obviamente que não vai trabalhar numa sessão só, que não dá tempo, mas para pedir para o cliente preencher em casa e trabalhar na próxima semana, tá bom? Bom, gente, usar técnicas experienciais pela internet, sem dúvida, é um desafio nesses tempos de coronavírus, principalmente porque a gente nunca aprendeu isso, a gente está tendo que inventar tudo, mas se a gente mantiver a nossa espontaneidade, criatividade ativas, e se a gente quiser adaptar a nossa prática, eu vejo que é muito, muito possível. Então, minha sugestão é que vocês topem o desafio, e eu tenho certeza que vale a pena, tá bom?
Então, muito obrigada pela atenção e se tiverem perguntas, espero responder, se não me escrevam, eu estou sempre nas redes sociais, eu tenho e-mail, eu tenho página, eu tenho blog, é só botar Rosa Cuquia no Google que todo mundo me acha, tá bom? Um abraço e obrigada.